Olá, meus irmãos, eu sou Samuel, pastor da Lagoinha Consolidação e estamos muito felizes de ajudar você nessa jornada. Essa é uma forma que encontramos de auxiliá-lo a concluir esse processo até você chegar ao batismo e confessar publicamente a sua fé em Cristo Jesus. E agora você está prestes a assistir a lição O que é Crer, ministrado pelo Lúcio e pela Dolores. Deus abençoe sua vida. Olá, meus irmãos, eu sou o Lúcio, essa é a Dolores e vamos começar agora a nossa primeira lição. Vamos aprender a respeito do que é fé. Então pegue papel, caneta, anote as suas dúvidas, as suas impressões, as suas experiências para depois conversar com seu discipulador. O que é fé? Fé está relacionado a crer. Mas nós sabemos que a palavra fé tem muitos significados por aí, né, Dolores? Mas quando se trata das religiões de uma forma geral, o conceito de fé é muito utilizado. Nas religiões monoteístas, que são aquelas religiões que creem apenas na existência de um Deus, por exemplo, fé está ligada a uma relação pessoal com Deus. Que é o nosso caso, né? Com relação a Jesus. Exatamente. Então, Deus é um ser relacionado, ou seja, Ele é uma pessoa. Mas no cristianismo, de uma forma mais específica, fé, ela não é tratada como uma força ou um poder interno. Que pode ser tocado ou até mesmo adquirido. Exatamente. Então, fé, ela não nasce por vontade humana. É um presente, é um dom da parte de Deus. A própria palavra do Senhor vai dizer lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de nós, é um dom da parte de Deus. E vamos ler o que Colossenses capítulo 2, versículo 6 ao 7 vai estar dizendo. Vai estar dizendo assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, e nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então nós aprendemos que a fé, além de estar presente no início da nossa caminhada cristã, também está presente ao longo de todo o caminho. Ela é a raiz, o fundamento da nossa relação com Jesus. Recebemos Cristo pela fé, vivemos pela fé e somos plantados nele pela fé. Amém. Tudo que é feito nele é pela fé. Mas a Bíblia também vai falar a respeito de alguém que se torna um exemplo para nós. Alguém que se tornou uma referência, onde a fé ela é inaugurada. Essa relação com Deus, essa relação íntima com Deus é inaugurada. Então nós precisamos aprender um pouco com a história de Abraão, como viver essa vida de fé. Mas muitas vezes nós lemos as passagens bíblicas que contam a respeito de Abraão e nós imaginamos que Abraão teve uma fé inconstante por conta das suas atitudes. E muitas vezes nós nos vemos nessas ações assim como Abraão também esteve um dia. Nós pensamos que a nossa fé é inconstante, porque imaginamos que somente porque um dia nós estávamos um pouco desanimados, a nossa fé também se tornou desanimada. É interessante que ele é conhecido como o pai da fé. Exatamente. Ou seja, se ele é o pai, teriam muitos que seguiriam nesse mesmo passo de fé. Exatamente. Aqui a gente vai ter até um gráfico, né? E vai trazer para nós mais ou menos essa ideia de que como a fé de Abraão funcionou. Mas, no entanto, não é assim que deveríamos pensar a respeito de fé, ou a fé do patriarca. Nos pontos em que Abraão falhou, ou que ele deixou a desejar, a fé dele permaneceu crescendo. Por mais que a gente não perceba isso, a fé de Abraão nunca oscilava com as suas atitudes. Pelo contrário, permanecia ali firme no Senhor. E nós precisamos entender que a nossa fé nunca vai regredir. O Senhor nunca nos chamou para regredir na nossa fé. Por isso, devemos manter firme a nossa confiança no Senhor. E existem algumas características na fé cristã que nós precisamos ter em mente. E por isso, nós vamos continuar lendo e estudando a respeito do patriarca Abraão. Vamos, por exemplo, ler o que Romanos, capítulo 4, do versículos 1 ao 8 vai dizer. Romanos 4, versículo de 1 a 8.
Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara-se bem-aventurado o homem, a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor jamais imputará pecado. A primeira coisa que aprendemos quando lemos essa passagem é que essa fé, ela exclui completamente o mérito. Isso mesmo. A justificação que Abraão recebeu não foi por conta das suas boas obras, mas sim por causa da graça. Esse favor imerecido que vem da parte de Deus. Faltava justiça a Abraão, e essa justiça foi imputada a ele por meio da fé. Mas olha também o que Romanos, capítulo 4, dos versículos 19 ao 21 vão dizer. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade e avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. O outro elemento que nós precisamos aprender na fé de Abraão é que ele confiou que Deus era fiel àquilo que ele havia prometido. É interessante nós percebermos que primeiro Deus é fiel a si mesmo, porque o seu caráter é fiel. Então, se Deus ele promete, ele cumpre aquilo que ele prometeu. E foi o que aconteceu com Abraão. É interessante percebermos também que até a questão de receber algo da parte de Deus tem muito a ver com graça. Porque Abraão ele não merecia, mas ele recebeu a promessa. E continuando sem merecer, Deus cumpriu essa promessa. Então é uma questão de que Deus ele sempre vai cumprir aquilo que promete aos seus filhos. E muitas vezes nós questionamos as promessas de Deus, porque pensamos que fé tem muito a ver com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós tocamos, mas não é assim. Imagina a história de Abraão. Um homem já avançado em idade, a sua esposa também já avançada em idade, recebe uma promessa da parte de Deus. Uma promessa que ele seria pai de multidões. Como um homem daquela idade poderia conceber um filho? Um homem com uma mulher também de idade avançada. Exatamente. Os dois. Então, automaticamente nós percebemos que fé tem muito a ver com aquilo que não vemos. Por quê? Porque tem a ver com um caráter de Deus, que é esse caráter fiel, leal, imutável, que vai além daquilo que nós vemos, mas sim quando aprendemos crendo naquilo que Deus ele falou para nós. É permanecer firme nas promessas. Exatamente isso. Então, fé e a confiança em Deus tem muito a ver com verdade e realidade. Por quê? Porque Deus fala aquilo que é verdade e realiza aquilo que Ele falou. Muitas vezes, até mesmo nos momentos de lutas, nos momentos difíceis que nós enfrentamos, pensamos que o Senhor não se faz presente na nossa vida. Mas nós precisamos olhar para a palavra dEle e ler aquilo que Jesus ele fala antes de ser levado aos céus. Que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Até a consumação dos séculos. Exatamente. E muitas vezes por não sentirmos, ou por nós não... Fé não é um arrepio, digamos assim. Né? Exatamente. Nós pensamos que o Senhor não se faz presente na nossa vida. Simplesmente porque nós não estamos sentindo a presença de Deus, não estamos nos arrepiando,
Mas nós precisamos entender que o Senhor se faz presente em nosso meio porque Ele mesmo falou com a gente. Então, fé tem muito a ver com confiar. Eu gostaria de destacar alguns pontos aqui que tem a ver com essa fé que nós precisamos construir nessa caminhada com o Senhor. Fé é confiar. A palavra fé vem do grego piscis e o seu significado vai variar de acordo com o objeto relacionado. Por exemplo, fé, quando estiver relacionado de Deus para com o homem, significa fiel, leal, confiável. Confiança. Mas quando está relacionado do homem para com Deus, só tem um significado: confiança. Então, Deus, Ele é fiel, Ele é leal, Ele é confiável. O nosso papel diante das circunstâncias, o nosso papel diante das dificuldades da vida é apenas confiar, descansar naquilo que o Senhor falou que iria fazer. Então nós não podemos nos perder diante dessas situações. Nós precisamos entender em quem estamos depositando a nossa fé. Porque muitas vezes nós falamos de fé e achamos que a nossa fé está apoiada na nossa própria fé. Mas não é isso. A nossa fé está apoiada num Deus que é fiel, que é confiável, que é imutável. Não seria fé na nossa fé. Exatamente. É uma fé firmada no Senhor, naquele que tudo pode fazer. Como nós falamos lá no início, fé tem a ver com verdade e realidade. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. O nosso papel é apenas confiar, é descansar naquilo que o Senhor falou. Vamos aprender mais um pouco aqui. E quando nós falamos que confiamos em Deus, nós precisamos ter a compreensão que não tem nada a ver com a gente. Porque essa confiança tem a ver com um caráter confiável e com a sua lealdade. Nós precisamos confiar em tudo que o Senhor nos diz. Ao lermos a palavra do Senhor, perceberemos que o Senhor vai trazer para nós algumas direções que são específicas para cada tempo da nossa vida. A própria palavra do Senhor vai nos dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensino, para repreensão e para correção e para educação na justiça. Então nós precisamos entender que a palavra do Senhor tem as direções para tudo aquilo que nós precisamos da nossa vida. Então nós precisamos aprender na palavra a confiar naquilo que o Senhor já disse para nós. Então é essa confiança que não tem a ver com aquilo que nós podemos fazer, mas sim naquilo que Deus já fez e continua fazendo por nós. Porque nós precisamos entender que nós, seres humanos falhos, muitas vezes nós não encontramos força o suficiente para continuar a caminhada. Mas somente em Deus nós encontramos essa confiança, a nossa fé completamente apoiada nele, né, Douglas? Então, é depender dele totalmente. Então essa fé traz para nós essa desistência de fazer algo ao nosso favor. Com a nossa mente caída, sempre pensamos que temos que fazer algo para merecermos Deus. Não. A nossa relação com Deus é apenas de confiança. Como nós aprendemos lá com Abraão. Abraão não foi justificado por Deus pelos seus méritos, pelas suas boas obras, mas sim por aquilo que Deus fez por ele, pela graça. Nós precisamos entender que o que vai definir muita coisa na nossa vida é essa confiança que nós apoiamos, que nós depositamos no Senhor diariamente. Então, nós precisamos crescer em confiança. Se confiarmos, isso é ter fé. Mas existe um segundo ponto, que é o conhecer. Fé é conhecer. E é interessante olharmos para a história de Abraão e percebermos que foi Deus que foi a Abraão. Não foi Abraão que foi a Deus. Abraão estava lá na sua cidade, na sua terra, e Deus foi ao seu encontro. Para nós compreendermos que é impossível conhecer a Deus sem que Ele mesmo tome essa iniciativa
de se revelar a nós. Então, nós, seres humanos falhos, seres humanos com sentimentos muitas vezes contrários, somos impossibilitados de conhecer a Deus sem essa disposição do Senhor para com a gente. Nós, ao lermos toda a palavra do Senhor, perceberemos que é sempre o Senhor que vem ao encontro, que vem ao nosso encontro. Para permitir que o homem conheça a Deus, o próprio Deus tem que entrar na história. E nós aprendemos que existem meios para chegarmos até Deus. E o meio para chegarmos até o Senhor é o próprio Senhor Jesus. A própria palavra do Senhor vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ou seja, não existe aquela possibilidade, um dito comum, que todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, é somente através de Jesus. É verdade. Sem Ele é impossível a gente ter esse relacionamento íntimo com Deus. Sem Jesus é impossível conhecermos a Deus. Por isso que quando Jesus ele entra na história, Ele traz para nós essa possibilidade do relacionamento com Deus. Que foi quebrada lá no Éden. E através da vida de Abraão, Deus começa meio que a mostrar, a apontar aquilo que aconteceria lá na frente através do seu filho. Então Jesus, ele entra na história para restaurar a relação íntima do homem para com Deus. Então nós precisamos entender que esse fato, essa parte de conhecer a Deus não tem a ver com aquilo que o homem pode fazer. Não é o homem que se achega a Deus, mas Deus que entra na história do homem para que o homem se aproxime dele. E Ele mesmo disponibiliza o meio para que cheguemos até Ele. E quando nós conhecemos a Deus, automaticamente percebemos como é viver uma vida regrada e direcionada por Deus. Isso é diário. Exatamente, né? É diário. Porque tem a ver com o relacionamento. A gente não precisa falar muito aqui, porque existem outras lições que vão falar a respeito desse relacionamento íntimo com o Senhor. Então, para conhecermos a Deus, primeiro precisamos entender que Ele que se revela a nós. Essa revelação íntima que vem da parte dele. Então, além da gente confiar, fé também é conhecer a Deus. Precisamos conhecer a Deus. E nós percebemos que esse conhecer depende muito daquilo que o Senhor vai fazer por nós. Não é mérito humano, não é uma vontade humana, mas sim do próprio Deus. O próprio Deus que gera essa iniciativa de irmos até Ele, de buscarmos mais dele. Amém, Dolores? Mas existe um outro ponto que vai falar sobre confessar. Fé também é confessar. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito de salvação. Então a fé, ela produz efeitos e ações em nossas vidas. Em um primeiro momento, a fé é a abertura para Deus. Como nós falamos lá no início, ela nos conecta novamente com Deus. E quanto mais ela se torna presente, mais produz um impacto na nossa vida. Então, por isso a importância de confessarmos a nossa fé publicamente. Existe uma necessidade de um ato público que autentique e efetive a nossa fé. Automaticamente traz esse senso de responsabilidade, que nós não estamos seguindo uma fé qualquer, nós estamos seguindo a Cristo. E isso traz para nós o que? Confiança, porque nós não estamos apoiados naquilo que nós vemos, mas sim no Senhor, aquele que morreu e ressuscitou por nós, né? Trazendo para nós a salvação. Então o ato de confessar publicamente a nossa fé traz para nós essa legitimidade de que nós estamos servindo a um Deus que é vivo, a um Deus que morreu por nós e trouxe vida para nós através da sua morte. Né? Quando confessamos publicamente, estamos declarando para o mundo, olha, eu estou assumindo a minha parte, eu estou publicamente demonstrando
esse confessar, Exatamente. esse ato de fé. É o que nós chamamos de uma fé operosa, né? Que significa visível para as outras pessoas, para que elas mesmas vejam que nós estamos servindo a um Deus. A um Deus diferenciado. Exatamente. Então, meus irmãos, nós aprendemos 3 tópicos que fazem parte dessa fé, que é o confessar, que é o conhecer e que é o confiar. Primeiro, confiando em Deus. Segundo, conhecendo a Deus. Esse conhecimento nós precisamos lembrar que não é o ser humano que busca, mas o próprio Deus que concede. E também a importância de confessarmos a nossa fé publicamente, que traz uma autenticidade, que traz para nós essa legitimidade. Amém? Mas existe uma coisa que nós precisamos lutar, existe uma coisa que nós precisamos descartar completamente da nossa vida, que é a incredulidade. A palavra do Senhor vai dizer, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. No nosso dia a dia, nós precisamos constantemente lutar contra a incredulidade, que surge tentando paralisar a nossa fé. Quantas vezes pensamos ou imaginamos que não vai acontecer aquilo que Deus prometeu? Automaticamente precisamos perceber que isso é um pecado. Por quê? Porque nós não estamos duvidando do que vamos receber, nós estamos duvidando do próprio caráter de Deus. Lembrando que o caráter de Deus é fiel, é confiável e é leal. Então, nosso papel é confiar. Então, nós não podemos duvidar, nem muito menos não crer naquilo que o Senhor já falou que concederia aos seus filhos. A incredulidade, ela precisa ser completamente descartada da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Eu gosto muito da passagem de Tiago, que vai falar a respeito da sabedoria. Vai falar, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropere, ser-lhe-á concedido. Mas Tiago continua dizendo, peça, porém, com fé e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. É interessante percebermos que quando nós duvidamos, somos comparados à onda do mar, que uma hora vem, mas outra hora fica. A palavra vai dizer que é um homem de um ânimo dobre, inconstante em seus caminhos, porque não sabe aquilo que quer, é dividido, uma hora crê, outra hora não crê. Nisso nós pecamos, nisso nós falhamos, e nós não podemos viver dessa forma, uma forma incrédula, que muitas vezes vai contra o próprio caráter de Deus, contra aquilo que o próprio Deus falou que concederia a todos nós. Precisamos ter essa compreensão. Incredulidade, ela não pode fazer parte da nossa vida. Vai contra essa fé que o Senhor nos ensina todos os dias a crescer, crendo que Ele é fiel àquilo que prometeu. Então, meus irmãos, fé é um presente concedido pelo Senhor. Nós precisamos ter essa compreensão, que a nossa caminhada cristã, dia após dia, crescemos em fé. Então, que você cresça em fé, que você cresça no conhecimento da verdade, que você cresça cada vez mais no conhecimento de Deus. Lembrando que não foi você que foi até Ele, foi Ele que veio a você para te resgatar. Estamos finalizando essa lição e esse vídeo. Como eu disse no início, anote as suas dúvidas para depois conversar com o seu discipulador. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus! Você concluiu mais um vídeo de mais uma lição. Estamos muito felizes em você estar participando desse processo com a gente. Agora, o próximo passo é você fazer o contato com o seu discipulador e agendar uma ligação por vídeo ou um contato telefônico para vocês discutirem sobre a lição que você já leu, que você acabou de assistir, tirar dúvidas, para depois ele te mandar ainda alguns exercícios e essa lição ser dada como concluída. E aí, lembrando, né, que você pode fazer apenas uma lição por semana. Então, respeite os prazos e eu tenho certeza que vai ser um tempo de Deus, bênção na sua vida, de crescimento. Nós estamos muito felizes, cremos que Deus também e você também. Deus te abençoe.